sentir o mundo ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Enquanto
Olá, meu querido, muito bom dia, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que bom, que privilégio estarmos aqui juntos na Igreja Presbiteriana para louvarmos, adorarmos ao nosso Deus na nossa escola bíblica dominical. Todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós nos reunimos para louvar a Deus, para adorar a Deus e para estudar a Deus, estudar a palavra de Deus aqui na nossa Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta reúne-se presencialmente também neste momento e reúne-se virtualmente através da internet, através dos canais das redes sociais da internet. Para nós é sempre um privilégio contar com você e nós contamos com você também para compartilhar esta live, falar a quem você ama, mandar a sua mensagem, dar o seu alô, mandar o seu recado para a pessoa que você ama. Vamos orar, meu querido? Pai querido, obrigado a Deus por estarmos juntos, obrigado a Deus por compartilharmos juntos, obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus maravilhoso para conosco, um Deus maravilhoso para com esta igreja. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, para começar o nosso estudo bíblico de hoje, eu queria convidar você que nos acompanha através da internet para que juntos possamos ler aquilo que está escrito em Romanos, no capítulo 15, dos versos 1 até o verso 13. Romanos, capítulo 15, dos versos 1 até o verso 13. E vai dizer assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordantemente, em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos os gentios com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crescer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versos 32 a verso 35. Queria ler com vocês também Atos, capítulo 4, dos versos 32 aos versos 35. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graças. Atos, capítulo 2, verso 44 até o verso 46, e aí a gente vai adentrar ao nosso estudo desta manhã aqui na Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta. Atos, capítulo 2, versos 44 ao versos 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O tema que nós queremos trabalhar com os irmãos nesta manhã é o seguinte tema: acolham uns aos outros. E esta é uma forma que Jesus Cristo deixou, uma ordem que Jesus Cristo deixou para o seu povo. Chama-se comunhão e mutualidade. São imperativos de mutualidade contidos no Novo Testamento que nos ensinam a nos comportar na sociedade, em meio à sociedade e também no local que nós vivemos. Fazemos negócios dentro da igreja, fora da igreja, e ela vai nos ensinar como levar os nossos relacionamentos. Mútuo é aquilo que é recíproco. Eu faço com você, você faz comigo e se torna uma mutualidade entre todos. Nós estamos numa série de estudos aqui na Igreja Presbiteriana a fim de compreendermos o que é isso. Mutualidade, quais são os 36 imperativos de mutualidade e o que é que nos ensina cada um deles. Atos 2:47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Desde o início, a igreja foi descobrindo o projeto de Deus. E que esse projeto de Deus abrangia muito mais do que supunham os discípulos de Jesus Cristo nos primórdios, nos primeiros dias. Para se ter uma ideia, nos primeiros dias a comunidade cristã era composta basicamente de um seleto grupo de pessoas que teve o privilégio de ser pastoreado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse grupo de pessoas que teve o privilégio de ser pastoreado pelo Senhor Jesus Cristo eram poucos, cerca de 120 pessoas mais ou menos. Mas Deus foi acrescendo pessoas a este grupo. E num único dia, de acordo com Atos capítulo 2, verso 41, houve um acréscimo de 3.000 pessoas naquele dia. E a cada um deles se aplicava a mesma ordenança que se aplica a mim e a você nos dias de hoje. Romanos capítulo 15, verso 7 diz: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. A igreja mudou, meu querido, e mudou de aparência, ela se desenvolveu e muito, desde então, ela tem crescido e mudado a forma de se reunir, mas ela precisa entender que a palavra de Deus e Deus não muda, e muitas vezes nós precisamos resgatar aquilo que tem ficado um pouco esquecido dentro da igreja, e acolher um ao outro é uma dessa forma, acolher os irmãos que estão caminhando conosco. A igreja se espalhou por toda a face da terra. Existe a igreja de Cristo Jesus espalhada pelo mundo, salvo alguns países da Ásia e do Oriente Médio e da África, que a igreja ainda tem um desenvolvimento pequeno. Mas em outros países, por exemplo, na Europa, ela já foi muito grande, hoje ela diminuiu um pouco, mas existe a igreja na sociedade europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na América Latina, em praticamente todo o mundo existe a igreja. No entanto, a sua característica mais impactante com a qual eles foram marcados na sua época, naquela primeira geração, o que nós chamamos de acolhimento mútuo, parece ter ficado esquecida. Sim, a igreja daqueles dias viviam o acolhimento mútuo. Atos 2, verso 47, vai dizer assim:
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Porque a igreja do primeiro século, os primeiros cristãos, contavam com a simpatia do povo? Porque a sociedade daquela época olhava para aquela sociedade, olhava para aquela igreja e se simpatizava com aquela igreja. Uma das respostas que nós podemos dar é sobre essa mutualidade de acolhimento um ao outro. Eles viviam como uma verdadeira família. Pessoas talvez tão diferentes, grupos pequenos, grupos grandes, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e iletrados, viviam conforme a palavra de Deus ensinava naquele início, no fogo do primeiro amor, da primeira paixão da igreja. Eles se acolhiam mutuamente e compartilhavam tudo o que tinham. Isso causava um impacto enorme naquela sociedade. A igreja de hoje, ela dispõe de muitos recursos e muitos meios para impactar a sociedade. Computadores, multimídia. Algumas igrejas têm grupos de coreografia, teatro, corais, orquestras, bandas, programas de rádio, programas de televisão, internet. A igreja vai longe, ministérios dos mais variados e tipos. Ela realiza grandes eventos, enche auditórios, muitas igrejas enchem estádios, promovem campanhas sociais, etc, 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 etc. E aí a gente poderia continuar citando muitas e muitas coisas. Porém, meu querido, infelizmente, nem todas as igrejas da nossa atualidade têm conquistado a simpatia do povo. O que nós olhamos hoje é que o povo olha para a igreja e já olha com uma certa desconfiança de o que aquela igreja está fazendo, como ela está se comportando no meio da sua sociedade. Isso acontece por quê? Talvez pela falta de qualidade, de santidade, especialmente de exercício prático do amor. Talvez a igreja não esteja exalando amor. Há também a deficiência no relacionamento entre os irmãos e no cuidado com aqueles que estão ainda mais fracos na fé. Eles merecem um cuidado especial, de acordo com o que está escrito em Romanos capítulo 14, verso 1. Nós hoje procuramos encontrar algumas maneiras simples de obedecer a ordenança de Jesus, e você pode acompanhar conosco nesse estudo que nós vamos começar agora, junto com você, nesta manhã. Eu queria te convidar para que juntos possamos orar novamente. Pai querido, depois desta breve explanação, depois daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, nós lemos a Tua Palavra, nós entendemos e compreendemos o Teu querer para a vida deste povo. Agora nos ensina, Deus, nos ajude através do Santo Espírito, para que mais e mais pessoas possam entender e compreender a Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meu querido, abra a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 15, nos versos de 1 a 3. Se você tiver aí, livro de Romanos, capítulo 15, verso de 1 a 3, que está escrito assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. A primeira coisa que nós devemos fazer para mudar a realidade da igreja, quando ela não tem demonstrado amor, é demonstrar interesse pelo outro. Nós hoje vivemos numa sociedade em que nós temos milhares de amigos virtuais. Pessoas que olham as nossas fotos, curtem aquilo que nós estamos postando. No entanto, dificilmente são pessoas que se interessam de fato e de verdade pelo próximo, por aquele que está próximo. Isso também é trazido para dentro da igreja, meu querido. O mundo moderno,
com o seu ritmo alucinante, fez crescer a população, aumentar ao mesmo tempo a solidão. É uma doença crônica. Pessoas se acotovelam nas ruas, nos grandes centros, dentro dos ônibus, nos metrôs, nas lojas, nos locais públicos, nas praças, nos lugares de corrida, nas praias talvez, em estádios se aglomeram, mas ninguém mais conhece ninguém. Está cada vez mais difícil. Ninguém quer conhecer alguém. Mas na igreja, por menor e mais apertado que seja, Deus espera uma realidade bem diferente, minha e sua. O Senhor, o Criador, o Autor da nossa vida, quer ver manifestações de amor, de comunhão e de interesse mútuo, meu querido. Afinal de contas, nós somos uma família, nós somos filhos de Deus. O conselho do apóstolo Paulo é que não cumpramos apenas cumprimentar uns aos outros, mas tenhamos a disposição de ajudar aqueles que estão chegando na nossa igreja, que nos visitam, muitas vezes os novos convertidos e os fracos na fé carregam seus pesados fardos e eles precisam da ajuda daqueles que estão um pouco mais adiantados. Mas que fardos são esses que os fracos na fé e os novos convertidos carregam e que eles precisam ser ajudados? Primeiro, o fardo da carne. Da carne. Aqueles que ainda são fracos na fé sofrem um conflito muito grande e antagônico entre o bem e o mal. O que fazer? Entre fazer a vontade de Deus ou satisfazer os desejos da carne? Precisamos, meu querido, demonstrar interesse por aqueles e solidariedade e disposição para ajudá-los, aconselhá-los e interceder pela vida deles. Outro fardo que nós devemos demonstrar interesse pela vida dos novos convertidos é o fardo do mundo. Os novos convertidos e aqueles que não cresceram na fé, e é bom a gente ressaltar quando nós dissemos que não cresceram na fé. Às vezes tem pessoas que estão na igreja há muito e muito tempo, no entanto não alcançaram uma maturidade quanto à sua fé. Sempre estão precisando de uma espécie de leitinho para se alimentar. E nos primeiros tropeços fraquejam e precisam de ajuda. E nós, os mais velhos, aqueles que têm uma carreira mais longa, aqueles que talvez tenham um conhecimento melhor, uma intimidade maior, nós devemos ajudá-los. E aqueles que não cresceram na fé, muitas vezes eles são bombardeados dia e noite pelos gracejos, pelas insinuações e insultos da nossa sociedade, dos nossos amigos e da própria família. Eles precisam do nosso apoio, da nossa compreensão para vencer essa difícil etapa da vida. Outro fardo que nós temos que ajudar e as pessoas que estão nos acompanhando dentro da nossa igreja é o fardo do diabo. Ninguém está mais interessado na ruína daqueles que já estão fracos do que Satanás, meu querido. As tentações são constantes e às vezes vêm até mesmo de dentro da própria igreja. Eles precisam se sentir que estamos interessados no bem deles para que se sintam amparados e fortalecidos. Certa vez eu li um pensamento que dizia o seguinte: a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Infelizmente, esta é uma triste verdade. Mas nós precisamos mudar esta infeliz realidade. O abandono acontece pela falta de persistência, pelo comodismo, pela indiferença, pelo desinteresse dos próprios cristãos. Uma outra atitude que nós devemos tomar diante das pessoas que nos acompanham, é demonstrar respeito. Qual é e que responsabilidade Deus coloca nas nossas mãos
né, e nas mãos daqueles que já cresceram um pouco mais na sua vida espiritual em relação aos que ainda estão fracos. O texto que nós lemos, Romanos capítulo 15, no verso 1 diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Os fortes, eles devem suportar as fraquezas dos fracos, isto é, demonstrar respeito, isso é, acolher uns aos outros. Suportar as debilidades significa aguentar, meu querido, tolerar, mas também significa carregar e apoiar. No contexto do versículo do capítulo 15, do versículo 1 do livro de Romanos, o sentido parece ser muito mais o sentido de carregar e de apoiar. A força de um pode compensar a fragilidade do outro. No entanto, devemos fazer isso sempre, demonstrando o máximo respeito pelo outro. Eu não estou aqui dentro de uma igreja ou dentro de uma comunidade, eu não faço parte de uma comunidade para demonstrar o meu absurdo conhecimento bíblico a fim de humilhar pessoas, de demonstrar a minha intimidade com Deus e com o próprio Jesus, a fim de humilhar pessoas. Nós devemos suportar as debilidades e as fraquezas das pessoas, muitas vezes fraquezas na fé. Faz parte do nosso imperativo de mutualidade, de acolher uns aos outros. Os fortes, meu querido, devem se preocupar com os fracos, e nós vemos isso em Romanos capítulo 15, verso 1. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não cabe a figura do egocentrismo. Eu não devo ser o centro de nada. O centro da adoração da igreja deve sempre ser Jesus Cristo. Hoje, muitas igrejas têm nos seus líderes e nos seus cabeças o centro de tudo. Tudo gira em torno deles, tudo é para eles. E nós estamos vivendo num mundo moderno extremamente complicado. A Bíblia nos ensina que o egocentrismo é prejudicial à vida cristã. Aqueles que só pensam nos seus problemas, aqueles que muitas vezes buscam os seus próprios interesses dentro das igrejas, dentro das comunidades estabelecidas, eles são egocêntricos. Acolher uns aos outros, esse imperativo de mutualidade, significa que todos devem ter uma só comunhão com a própria igreja. O nosso interesse deve ser, meu querido, pelos mais fracos, pelos mais sofridos, lembrando que o fraco também é alguém muito digno da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 15, no verso 2 vai dizer o seguinte: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Os fortes devem promover o bem-estar dos fracos. Aqueles que estão mais fortes na fé devem promover o bem-estar dos fracos, e nós devemos entender e compreender isso. Paulo disse em Romanos 15, 2, na versão nova tradução da linguagem hoje: cada um de nós deve agradar seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Paulo também havia ensinado em Romanos capítulo 14, verso 19: por isso procuremos sempre as coisas que trazem paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros. Mas se não fazemos isso com todo respeito, muitas vezes nós levamos as pessoas a tropeços, a uma fraqueza na fé. Nós precisamos ajudá-los a ser edificados de acordo com Romanos capítulo 14, nos versos 13 e nos versos 15. Romanos capítulo 14, verso 1
Vamos voltar aqui um capítulo, Romanos, capítulo 14, verso 1. Acolhei ao débil na fé, não porém para discutir opiniões. Meu querido, o corpo de Cristo, que é a igreja, é como um coração de mãe. Você já viu falar que um coração de mãe sempre cabe mais um? O corpo de Cristo sempre cabe mais um. Sempre deve haver espaço e ministério para aqueles que estão chegando. De acordo com aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 14. Em cada um de nós há muitas diferenças, meu querido, na nossa própria estrutura física, na nossa aparência, na nossa formação acadêmica, no nosso temperamento, na nossa falta de formação acadêmica, na nossa criação, como os nossos pais nos criaram, no nosso estilo de vida, na nossa educação e também em muitas e muitas outras áreas. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Por isso, para uma boa convivência, é imprescindível nós nos adaptarmos a essa imensa colcha de retalhos na qual há tanta diferença uns dos outros. Quando o bem trabalha, contribui para essa edificação de todos. Quando nós estamos num coração, entendidos e compreendidos que nós devemos aceitar um ao outro, apesar de que nós às vezes entendemos, vemos ou supomos que há alguma falha nele, nós precisamos suportar um ao outro. O texto que nós lemos no verso 7 diz assim, Romanos 15, no verso 7. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. A questão aqui, ela é, por que Cristo nos aceitou? Que havia de bom em nós para que merecêssemos tamanho amor e consideração? Afinal de contas, talvez nós nos sentimos especial, nós nos sentimos uma pessoa melhor do que as outras. Afinal de contas, Deus me escolheu, fui um escolhido de Deus. Bem, nós sabemos que não havia nada, absolutamente nada de bom em nós, e que o amor de Deus por nós, ele é totalmente gratuito e uma decisão de Deus. O que quer dizer isso? Não há nada que possamos fazer para merecer tal amor. Deus nos amou e, apesar das nossas fraquezas, meu querido, nos aceitou como filhos. Nós somos filhos do Deus vivo, irmãos de Cristo Jesus por adoção. Por isso, seguindo esse exemplo, o que se espera de nós é que saibamos dar graça àquilo que recebemos de graça. Nós precisamos entender e compreender que o mesmo amor que Deus nos amou, nós precisamos dar a Ele de graça a outras pessoas, da mesma forma como Deus nos amou. O amor, a aceitação, o perdão, o carinho e a amizade. Espera-se que você que às vezes se sente mais forte, expresse no mínimo 2 ou 3 atitudes dessas que eu falei. Amor, aceitação, perdão, carinho e amizade. Aceite os fracos, meu querido. Romanos capítulo 14, verso 1 que nós lemos. Nós devemos aceitar os fracos, assim como Deus nos aceitou quando ainda éramos fracos e crianças na fé. Assim também devemos proceder para com aqueles que se mostram fracos espiritualmente, para aqueles que estão começando a sua caminhada. Também é preciso aceitar os fortes. Romanos 15, verso 7. Nós somos aceitos pela família de Deus, que quando Deus Pai nos amou, Deus Filho graciosamente se deu por nós, e o Deus Espírito Santo nos revestiu
com uma nova natureza e nos capacitou, meu querido, a entrar para a família de Deus. Agora é a nossa vez de manifestarmos a alegria ao acolher uns aos outros, sem competição, sem vanglória, sem rivalidade. Filipenses, no capítulo 2, no verso 4, vai dizer: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Acolham uns aos outros. Demonstre esperança. Esperança. Paulo termina os seus conselhos dizendo no verso 13 do capítulo 15 de Romanos, que Deus, que nos dá a esperança, encha vocês de alegria, de paz, por meio da fé que vocês têm nele. O que dava esperança ao apóstolo era ver o progresso que o Evangelho tinha promovido na vida dos cristãos romanos, a quem ele destina esta carta quando ele escreve essa carta, primeiramente ele escreve para os romanos. Em Romanos capítulo 1, verso 8, Paulo vai dizer: em primeiro lugar, por meio de Cristo Jesus, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Paulo era agradecido a Deus pelos irmãos de Roma. Era essa a esperança que lhe permitia momentos de alegria e de paz. Os crentes romanos ainda não eram perfeitos, e nós não seremos perfeitos, mas os crentes romanos demonstravam algumas mudanças diante desta realidade, desses imperativos de mutualidade deixados pelos pais da igreja. Da mesma forma, eu e você devemos depositar a nossa esperança na restauração, no progresso espiritual daqueles que hoje se acham fracos na fé. Talvez isto seja mais assim, aqueles com quem temos convivido, cujo esforço para melhorar nós percebemos. São pessoas que são mais fracas na fé. Nossa esperança lhes dará esperança. Nossa alegria lhes trará alegria. Nossa paz os fará descansar na certeza de que serão vitoriosos. Para concluir, precisamos resgatar o que fez tanto sucesso no passado, na igreja primitiva: a mutualidade cristã, acolher uns aos outros. Não porque talvez seja um modismo que deu certo naquela época, mas por ter sido uma estratégia criada pelo próprio Deus e que Deus usou nos primeiros cristãos daquela época. Somos família de Deus, corpo de Cristo, irmãos uns dos outros. Por isso é imprescindível que haja entre nós um acolhimento amoroso. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus pela Tua palavra lida e explanada aqui nesta manhã. Continue a nos abençoar. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Foi um privilégio estar com você nesta manhã. Logo mais, às 19h30, nós estaremos aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor, adorarmos o nome do Senhor e aprender um pouco mais daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Bye, bye.